Você já se perguntou por que Deus escolheria um profeta que fugiria de sua missão? A história de Jonas esconde uma verdade surpreendente que todos os crentes precisam descobrir. Prepare-se para uma jornada que vai abalar suas convicções e revelar o coração de Deus de uma forma que você nunca imaginou. A história de Jonas não é apenas um conto infantil sobre um homem e um peixe. É um espelho que reflete nossas próprias atitudes, preconceitos e resistências à vontade de Deus. Compreender o segredo de Jonas pode revolucionar sua visão sobre o amor divino, o perdão e sua própria missão como seguidor de Cristo. Imagine-se vivendo em Israel há quase 3.000 anos. O reino está dividido, as políticas estendidas estão no auge, e além das fronteiras cresce uma superpotência conhecida por sua brutalidade. Nesse cenário, encontramos Jonas, filho de Amitai, um profeta do Senhor. Um dia, a palavra de Deus veio a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua maldade subiu até mim. Jonas 1h02. Parece uma missão simples, certo? Mas, para Jonas, era como se Deus estivesse querendo o impossível. Nínive não era apenas a capital da Assíria, era o símbolo de tudo que Israel temia e odiava. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade. Não apenas conquistamos cidades, mas destruímos completamente. Relatos históricos mencionam como empilhavam as cabeças decapitadas de seus inimigos em pirâmides como troféus de guerra. Os prisioneiros eram esfolados vivos e suas peles beneficiadas nas muralhas das cidades como uma advertência macabra. Para Jonas, ir a Nínive não era apenas perigoso, era impensável. Como um hebraico, um adorador do Deus verdadeiro, ele deveria pregar para aqueles bárbaros. E por que deveria? Na mente de Jonas, eles mereciam um julgamento divino, não uma oportunidade de arrependimento. Mas o chamado de Deus relatou-se alinha com nossas expectativas ou confortos. Muitas vezes, Ele nos chama para fóruns de nossa zona de conforto, para enfrentar nossos medos e preconceitos. Assim como Jonas, podemos ver resistir ao chamado de Deus quando Ele nos pede para alcançar aqueles que consideramos indignos de sua graça. Jonas fez algo surpreendente, ele fugiu. Não apenas da missão, mas tentei fugir do próprio Deus. Mas Jonas se clamou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, Jonas 1h03. Sua fuga era mais do que simples desobediência, era uma tentativa desesperada de escapar de enfrentar suas próprias crenças e preconceitos. Tarsis, acreditava-se, ficou no extremo oposto do mundo conhecido na época, possivelmente na Espanha moderna. Jonas estava disposto a ir literalmente ao fim do mundo para evitar os ninivitas. Mas por que Jonas pensou que poderia fugir de Deus? Como profeta, ele certamente conheceu o Salmo 139, para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua presença? Salmos 1:392.7-8. A fuga de Jonas revela uma verdade profunda sobre a natureza humana. Às vezes, preferimos negar a realidade a enfrentar nossas próprias contradições. O percurso de Jonas até Tarsis não é apenas uma jornada física, mas uma viagem interior de negação e auto-engano. Quantas vezes não agimos como Jonas quando Deus nos chama para fazer algo difícil ou desconfortável? Nossa primeira ocorrência muitas vezes é fugir, buscando nossa própria Tarsis, seja por meio de distrações, racionalizações ou simplesmente ignorando o chamado de Deus. A fuga de Jonas também nos lembra que nossas ações têm consequências que vão além de nós mesmos. Ao embarcar no navio, Jonas não apenas colocou sua própria vida em risco, mas também a vida de todos os marinheiros a bordo. Nossa desobediência a Deus raramente afeta apenas a nós mesmos. Muitas vezes tem um efeito cascata que impacta aqueles ao nosso redor. No entanto, mesmo em nossa fuga, Deus não nos abandona. Assim como Ele perseguiu Jonas com seu amor persistente, Ele continuou a nos buscar, mesmo quando tentamos fugir dele. A ira do profeta. A ocorrência de Jonas, a misericórdia de Deus para com Nínive é surpreendente e perturbadora. Mas Jonas ficou profundamente descontente e irado. Então, orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei a fugir para Tarsis, pois sabia que és um Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, que se arrepende do mal. Jonas 4:1-2. Esse trecho revela o verdadeiro coração de Jonas e o motivo de sua fuga inicial. Não foi o medo dos ninivitas que o fez fugir, mas o temor de que Deus os perdoasse. Jonas conhecia bem o caráter de Deus, sua misericórdia, compaixão e amor, mas, em vez de se alegrar por essas qualidades, ele as ressentia. A ocorrência de Jonas nos confronta com uma verdade desconfortável sobre a natureza humana.
Muitas vezes queremos que Deus seja misericordioso conosco, mas resistimos em ver essa mesma misericórdia ser secundária a outros, especialmente direcionados que consideramos nossos inimigos. Jonas ficou tão perturbado que chegou a desejar a morte. Agora, Senhor, tira minha vida, porque é melhor para mim morrer do que viver. Jonas 4:3. Essa declaração dramática revela a profundidade do conflito interno de Jonas. Ele estava disposto a morrer em vez de ver seus inimigos receberem misericórdia. A resposta de Deus à ira de Jonas é notável por sua gentileza. Em vez de repreender duramente seu profeta irritado, Deus faz uma pergunta simples: você tem razão para estar tão irado? Jonas 4:4. Essa pergunta convida Jonas, e nós, a investigar as raízes de nossa ira e ressentimento. Jonas, ainda esperando que Deus mudasse de ideia e destruísse Nínive, saiu da cidade e fez uma cabana, esperando para ver o que aconteceria. Nesse ponto, Deus preparou uma lição prática para Jonas. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra sobre sua cabeça e livrá-lo de seu desconforto. Jonas ficou muito contente com a planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus invejou um verme que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol se clamou, Deus mandou um vento quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, até que ele desmaiou. Jonas 4:6-8. O verme que destruiu a planta e o vento abrasador serviram como uma parábola viva para Jonas. Deus usou essa experiência para revelar algumas verdades profundas. Primeira, nossa perspectiva é frequentemente limitada e egoísta. Jonas se importava mais com sua própria comodidade, a planta, do que com o destino de uma cidade inteira. Segunda, muitas vezes valorizamos coisas triviais mais do que o que realmente importa para Deus, a vida das pessoas. Terceira, nossa ira e ressentimento muitas vezes vêm de um senso distorcido de justiça e direitos. Deus então faz uma pergunta central para Jonas: você teve pena da planta, pelo que não trabalhou nem fez crescer. Ela apareceu numa noite e pereceu numa noite. E eu não deveria ter pena de Nínive, aquela grande cidade onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e muitos animais? Jonas 4:11. Essa conclusão poderosa da história de Jonas nos desafia a ver as coisas da perspectiva de Deus. Enquanto nos preocupamos com nossa própria comodidade e direitos, Deus se preocupa com a redenção de todos os povos, até mesmo daqueles que consideramos indignos. A história de Jonas termina com essa pergunta retórica de Deus, deixando-nos para reflexão sobre nossas atitudes. Somos como Jonas, ressentidos com a misericórdia de Deus para com os outros, ou estamos dispostos a abraçar o coração compassivo de conta? Agora podemos notar a história de Jonas nos apresenta profundas lições sobre a misericórdia e compaixão de Deus. Desde o início, entendemos que Deus busca a redenção, não a destruição, sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. A relutância de Jonas em pregar para as ninivitas revela nossa própria hesitação em compartilhar a mensagem divina com quem consideramos indigno. No entanto, a resposta dos ninivitas nos desafia a refletir sobre a profundidade do nosso arrependimento e a narrativa de confronto nossa tendência humana de querer que a misericórdia de Deus se aplique a nós, mas não a outros, especialmente aqueles que consideramos inimigos. O desejo de Jonas de ver a destruição de Nínive, em vez de sua redenção, reflete um conflito interno que muitos de nós enfrentamos. A pergunta de Deus a Jonas, você tem razão para se enfurecer, nos convida a examinar as raízes de nossa ira e ressentir Deus, em sua paciência, ensina Jonas através de lições cotidianas, mostrando que nos importamos com a vida das pessoas ao nosso redor. Ele nos desafia a expandir nossa capacidade de amar e perdoar, alinhando nossos corações com o seu. No fim, somos chamados a ver a humanidade como Deus vê, não apenas como pecadores, mas como potenciais receptores de sua graça. A história de Jonas é um convite para confrontar nossos próprios preconceitos e resistências, refletindo a compaixão e a misericórdia que estende a Deus. Chegamos ao final deste vídeo, e queremos agradecer de coração por ter nos acompanhados até aqui. Sua presença é um verdadeiro presente. Ao refletirmos sobre a história de Jonas, que lembramos que a misericórdia de Deus é um dom que nos é oferecido a todos os dias, independência. Que essa mensagem nos inspire a estender o amor e o perdão aos que nos cercam, mesmo aqueles que consideramos difíceis de amar. Lembre-se, nunca vamos além da fiquem com Deus, e que Ele ilumine o seu caminho sempre. Até a próxima.